Gênesis capítulo 12. Achou, irmão? Amém? Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você é jovem, quantos jovens tem aqui? Que mora na casa do pai, que mora com o papai? Quantos jovens tem aqui? Que mora na casa do papai? Se de repente, eu sei que você mora na casa do seu pai lá, ele tem lá para você comida, roupa lavada, tudo prontinho para você. De repente, chega alguém e fala assim: olha, eu tenho uma proposta para você, só que você vai ter que sair daqui, você vai ter que ir para um outro lugar. Eu não vou te falar que lugar que é esse. Você tem que confiar no que eu estou te dizendo. Você que é jovem, teria coragem de encarar uma situação como essa? Eu tenho certeza, mas que a maioria dos jovens não fariam isso. E talvez muitos dos homens e mulheres casados também não fariam isso. Principalmente porque Deus chegou para Abraão e disse assim: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou que naquela terra, ó, vai ter isso. Até disse, vai ter uma terra que manda leite e mel, mas ele não viu, não mostrou para ele não teve uma visão, ele não tinha como imaginar aquilo. Apenas Deus falou para ele isso, e ele acreditou naquela palavra de Deus. Ele acreditou, ele deixou tudo que ele tinha e foi. E sabe, amados, o que eu entendo que a partir desse momento, Abraão, que ainda não era conhecido como Abraão, ele demonstrou uma confiança em Deus. Ele demonstrou total confiança naquilo que Deus estava falando para ele, naquilo que Deus estava chamando para ele. E ele partiu para essa terra que ele ainda não sabia, como ele chegaria nesse lugar. Ele apenas acreditou no chamado de Deus. E tinha um outro detalhe muito importante que Deus falou para ele: que ele seria pai de uma numerosa nação. E eu, pensando a nós num detalhe, eu imagino que Abraão talvez nem se atentou na hora ali, naquela empolgação do chamado de Deus, ele prontamente saiu e foi. No meio desse caminho, desse trajeto que Deus foi orientando ele lembrou desse detalhe. E ali no capítulo 15, vá comigo ali no capítulo 15 agora. Olha o que começa dizendo o texto. Deus fala com Abraão, fala assim, capítulo 15, primeiro versículo: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho, e o herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Eu começo a pensar, mas que Abraão, naquele momento do chamado de Deus, talvez ele até não parou para pensar na proposta de Deus: sai desse lugar, eu vou te levar para uma terra e vou fazer de você uma numerosa nação. Aí parece que a ficha dele caiu. Mas peraí, Deus,
mas eu já estou com a idade um pouco avançada. A minha mulher é estéril. Mas como que eu vou ter filho, Deus? Como que eu vou ser pai de uma numerosa nação se eu não tenho filho? Será que o servo da minha casa será considerado meu filho? Ele falando com Deus: ó soberano Senhor, quem me dará se continuo sem filho e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? Ou seja, como vai acontecer isso, Deus? Como? Aí Deus fala para ele, seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado por você mesmo. Só que, amados, a promessa demorou um certo tempo para acontecer na vida de Abraão, mas ele permaneceu fiel a Deus. Amém? Ele permaneceu fiel a Deus. E eu quero que você entenda exatamente isso, para que nós possamos experimentar algumas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O Cássio falou aqui, amados, ele disse aqui uma verdade. Nós, homens, estamos acostumados a olhar para a palavra de Deus e ver algumas promessas e falar: opa, Senhor, eu quero essa promessa para mim. Mas nós esquecemos das condições dessa promessa. E a condição primordial na vida de Abraão, para ele se tornar pai de uma numerosa nação, era ele continuar sendo fiel a Deus. Deus queria que ele entendesse que não importava que ele era um homem já de idade avançada e que a sua mulher, não tinha condições de ter filho, mas se ele confiasse em Deus, se ele fosse fiel a Deus, Deus iria mover os céus e a terra para que acontecesse aquilo na vida dele. Amém? De repente você tem uma promessa de Deus. Quantos têm promessa de Deus aqui? Amém? Tem com a sua mão levantada aí. Quantos têm promessa de Deus aí? Deixa eu dizer para você, amados, quem tem promessa de Deus, Deus vai cumprir. Amém? Mesmo que as circunstâncias possam dizer ao contrário, Deus vai realizar esta promessa na sua vida. Amém? Levante sua mão perto dos seus olhos. Diga assim: Senhor, eu creio que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Eu serei fiel ao Senhor em todo o tempo. Amém? Amados, era isso que Deus estava esperando de Abraão, ser fiel. Se nós continuarmos lendo, nós vamos nos deparar ali no capítulo 17. Capítulo 17, avança um pouquinho aí. Olha aqui, amados, 15 anos se passaram depois que Abraão saiu da sua casa. 15 anos se passaram. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Amém? Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Queridos, no percurso, Deus falou várias vezes com esse homem, trazendo ali no coração dele a chama. E eu creio, amados, que Abraão, ele permaneceu firme porque ele tinha essa intimidade com Deus. E Deus falava com ele. E aqui nesse texto, no capítulo 17 de Gênesis, Deus está confirmando a aliança. Você tem uma aliança com Deus? Sim? Amém?
Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Então não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança com Deus. Tem muito crente, não posso nem dizer que são crentes. Quantas pessoas quebraram a sua aliança com Deus? Você provavelmente conhece alguém aqui em Pederneiras, né? Que você já cruzou pelas ruas aí e ela disse assim: ah, eu já fui cristão. Quem já encontrou pessoas assim? Eu já encontrei várias, amados. Lá dentro da cidade de Jaú, quando você anda pelas ruas e você conversa com as pessoas, o que mais encontra é crente desviado. Ah, eu já fui obreiro na igreja de fulano de tal lá. E por que você está fora? Não sei. Quebrou a aliança. Quebrou a aliança. E sabe, amados, hoje o Senhor está procurando crentes fiéis a Ele, para que haja um despertamento no meio do seu povo. Amém? Deus está levantando essa igreja aqui nessa cidade, amém? E essa igreja tem escrito uma história dentro dessa cidade. E vai continuar. Deus vai continuar escrevendo uma grande história através da sua vida, através daqueles que permanecerem fiéis a Deus, servindo a esse Deus que é poderoso, amém? E queridos, a história de Abraão é tão interessante que Deus então entrega para Abraão e Sara esse filho da promessa, amém? Chamado, como é que chamava o filho de Abraão e Sara? Isaac. Agora, amados, imagina um homem de 99 anos com um filho do colo. O sorriso no rosto daquele homem, a alegria de pegar aquele filho, nunca tinha pegado um filho dele mesmo ali, né? Pegou aquele filho de Sara, né? Nossa, Senhor, obrigado, esse é o filho da promessa. Feliz, viu aquele filho crescendo, amados, né? Viu aquele filho ali, cuidava dele com muito amor e carinho. O filho da minha aliança com Deus está aqui, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Aí de repente, um dia Deus fala assim para ele: Abraão, estou aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí Deus fala assim para ele: Abraão, pega o seu único filho, sobe no monte Moriá e sacrifica. Eu não sei se você já parou para imaginar o coração de Abraão, como deve ter ficado naquela hora. Se o seu filho fica doente e vai para um hospital, qual é o seu sentimento? Você que é mãe, você que é pai, parece que arrancou um pedaço de você, e o seu filho, você quer tomar o lugar dele. De repente, amados, Deus fala para Abraão: pega o seu filho, vai lá no monte e sacrifica-o para mim. Mas, amados, eu creio que esse homem, ele tinha assumido uma aliança tão grande com Deus, Abraão, que ele obedece a Deus. Levanta bem cedinho, de madrugada, chama o seu filho, vai lá, pega o filho, pega a lenha, pega o cutelo, começa a subir aquele monte, e eles vão subindo, e o filho vai falando com o pai. Provavelmente isso já era costume, o filho conversar com o pai, perguntar algumas coisas. Você que é pai sabe, os filhos gostam de perguntar para a gente: pai, mas por que disso, por que daquilo outro, por que daquilo outro, né? Às vezes, amados, o Zé Elias, ele fala tanto, ele me pergunta tanto, eu falo: seu filho, né? Tudo você quer saber? Calma, você ainda não tem idade para isso, né? Mas não é, pai. E eu creio, mas que Abraão subindo com seu filho, de repente o filho faz uma pergunta que doeu o coração: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi a seguinte: o Senhor proverá. Sabe o que isso significa, queridos? A aliança que esse homem tinha com Deus era tremenda. A aliança que esse homem tinha com Deus era tremenda. E ele estava disposto a sacrificar o seu filho lá, porque ele imaginava assim: Deus prometeu, eu sou
fiel a Ele, e Ele vai cumprir isso na minha vida. Qualquer coisa Ele vai fazer meu filho ressuscitar das cinzas, mas eu vou cumprir, eu vou ser fiel a Ele até o final. Até o final. E você conhece a história, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o filho, Deus disse: não faça isso. Agora sim, que tu és fiel. Mas Deus estava testando Abraão. Abraão já tinha feito tantas coisas ali, né? Mostrando a fidelidade, mas faltava um detalhezinho. Então não esmoreça a sua fé em Deus. Deus está te provando, meu querido. Deus está te treinando você para uma grande conquista aqui nessa cidade, amém? Amém. Deus está te moldando, te preparando para uma grande conquista. Aleluia. Amados, aqui eu falei desse homem espetacular, Abraão. Tem outros homens aqui também espetaculares. Eu poderia falar, por exemplo, de Moisés. Quem já leu a história de Moisés? Mas a história de Moisés é interessante. Eu creio que se Moisés vivesse no nosso tempo de hoje, muitos pregadores não iriam entender Moisés. Porque Moisés, irmãos, ele tem algumas situações na sua vida que são muito interessantes. Ele tinha uma promessa de Deus, amém? Tinha ou não tinha? Deus escolheu Moisés para levar o povo até a terra prometida. Foi essa a promessa de Deus. Só que no meio desse caminho, amados, Moisés, num determinado momento, ele não obedeceu a maneira que Deus havia orientado ele. E Deus falou assim para ele: Moisés, por causa dessa situação, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Mas o que me vem à mente, amados, é que Moisés não desistiu do que Deus havia incluído nele. Eu tenho certeza que fosse muitos de nós, quando Deus falasse para nós do jeito que Deus falou com Moisés, iríamos abandonar o barco, iríamos falar: se eu não vou ver a terra, para que eu vou? Para que eu vou levar esse povo de dura serviço aqui? Para que eu vou conduzir esse povo? Então eu vou parar. Mas ele não parou. Em um momento ele até arriscou a sua vida, a sua salvação por aquele povo que murmurava contra ele, que falava contra Moisés. Mas ele permaneceu dentro do chamado de Deus. Mas tinha alguém junto com Moisés. Inclusive, nos meus exemplos aqui, eu quero finalizar falando dele. Não estou finalizando a mensagem, apenas o exemplo: Josué. Josué, eu creio que é um grande exemplo de um homem que foi fiel e leal, tanto a Deus como ao seu líder. Josué começa a se destacar quando o Senhor mandou Moisés separar aqueles 12 espias. Deus mandou Moisés separar 12 homens para espiar a terra prometida. Quando eles chegaram, próximo ali à terra, e eles não queriam entrar porque estavam com medo de entrar na terra, achando assim: nós vamos entrar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar aí dentro. Será que o que Deus falou realmente é verdade? Então Deus falou: Moisés, então separa 12 homens e manda eles espiarem a terra. Não era qualquer homem não, 12 príncipes. 12 príncipes, um de cada tribo. E lá estavam 2 homens especiais. Diga comigo: 2 homens especiais. Fala assim: 2 homens fiéis a Deus, 2 homens aliançados com Deus, 2 homens aliançados com a sua liderança. Esses 2 homens, Josué e Caleb, junto com mais 10 homens, saíram e foram lá para a terra. Andaram por toda aquela terra. E quando eles voltaram, traziam um cacho de uva sendo transportado por 2 homens. E quando eles chegaram, Moisés perguntou: e aí, o que vocês viram lá? Realmente, Moisés, tudo que Deus nos falou é verdade. É uma terra que manda leite e mel, e isso, aquilo, outro, foram falando. Aí os 10 disseram assim: mas tem um porém. Nós não podemos entrar naquela terra, porque lá tem
antes, e nós não podemos com eles. E aí a Bíblia diz assim, que o coração daqueles homens começaram a se derreter, e Josué e Caleb começaram a dizer: não, o Deus que nós servimos vai à nossa frente, e nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa batalha. Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que conseguiram entrar na terra prometida, porque eles foram fiéis a Deus. Amém? Aqueles que são fiéis a Deus comem do melhor da terra. O seu irmão fala assim: aqueles que são fiéis a Deus comem do melhor da terra. E Josué e Caleb foram fiéis a Deus, e eles permaneceram. Josué se tornou aquele que viria para substituir Moisés. Eu quero que você abra comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, o primeiro versículo diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hetitas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Amém? Mas de repente Moisés morreu. Aquele homem espetacular que aquela nação de Israel já tinha visto fazer grandes coisas, como por exemplo, através de Moisés abriu o mar vermelho, fez alguns milagres lá no Egito, durante toda a trajetória. De repente Moisés morreu. O povo talvez ficou assim: e agora o que vai acontecer? Aí Deus fala para Josué, aquele homem que foi fiel a Moisés durante toda a trajetória, e principalmente fiel a Deus. Deus fala para Josué: Moisés morreu, agora é com você. Amém? E Deus chegou e fala assim para ele: irmão, agora é com você. Fala assim para ele: 2015 está aí. Deus vai usar a sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra hoje sobre a sua vida? Amém? Deus vai usar a sua vida. Deus falando ali com Josué, falando para ele, orientando ele sobre o que iria acontecer, falando sobre a promessa, né? Dizendo sobre aonde eles iriam, né? Conquistar, o que eles iriam conquistar o território. Mas aí Deus abre aspas e fala assim para ele: mas tem um detalhe muito importante. No versículo 6, 7 e 8 ele fala assim: seja forte, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Aquilo que Deus tem te ensinado aqui, através dessa liderança, aquilo que Deus tem te orientado, guarda bem no seu coração, põe em prática aquilo que Deus tem te ensinado, porque é assim que você vai herdar as promessas de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que está na igreja e fala assim: mas por que o fulano lá é abençoado e eu não?
Porque muitas vezes você não tem obedecido aquilo que Deus fala através do seu líder. Porque muitas vezes você não tem sido orientado, você não tem seguido as orientações que têm sido faladas para você através da sua liderança. E aquele outro lá, ele é fiel a Deus e ele é fiel aos seus líderes. Isso é muito importante. Para um grande despertamento da igreja, a aliança faz parte. Aliança, compromisso, fidelidade, lealdade ao seu Deus e lealdade aos seus líderes. Somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de obedecer a toda a lei. E quando a gente começa a ler, mas a gente vai ver porque esse homem era um homem fiel. No final da sua vida, no capítulo 24 de Josué, Josué estava já no finalzinho. Ele reúne o povo, ele chama todo o povo novamente. E ele começa a passar algumas instruções para aquele povo. E no final ele diz assim: olha, é o seguinte, vocês podem escolher, ou vocês, se vocês quiserem seguir aos deuses dos amorreus, ou aos deuses dos seus antepassados, ou aos deuses dessa terra, vocês podem escolher. Aí ele põe uma frase muito importante. Ele finaliza assim: porém, eu e a minha casa serviremos. Amém? Queridos, esse homem estava convicto e determinado a ser fiel a Deus, e ele estava colocando a família dele ali. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Você pode dizer isso com toda certeza sobre a sua vida hoje? Levanta a sua mão direita e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Me veio uma passagem bíblica agora, está no meu texto. Mas quando Gideão separou os 300 homens para a guerra, quem já leu essa história? Gideão. Antes dele partir para lutar com aqueles 300 homens, eles declararam assim: espada de Israel, espada por Deus e por Gideão. Amém? Sabe o que é isso, irmãos? Aliança com Deus e aliança com Gideão. Aqueles 300 homens estavam aliançados com Gideão. Você pode dizer hoje: espada juntamente com Deus, espada juntamente com o pastor Cássio? Quem pode declarar isso? Fica de pé, levanta sua mão direita e declare: espada com Deus, espada com o pastor Cássio. Amém? E quando eu digo pastor Cássio, estou dizendo a liderança dessa igreja. A liderança dessa igreja. Amém? Pode sentar aqui. Terminei não, estou quase acabando, viu? Pode ficar tranquilo. Já estou quase terminando. Queridos, e Josué, como eu falei, no final da sua vida, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voltando ao primeiro personagem da minha mensagem, o apóstolo Paulo, quando ele está preso naquele lugar, escrevendo aquela carta aos Gálatas, ele estava ali falando sobre a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus, e através disso ele trazia algumas marcas no seu corpo físico, por causa da sua fidelidade a Deus, mas ele também tinha algumas marcas que ele trazia no seu coração. A marca de ser um homem temente a Deus. E eu creio que hoje aqui neste lugar tem homens e mulheres que têm essa marca de serem homens e mulheres tementes a Deus. Se não tem alguém aqui ainda, Deus vai marcar. Se existe alguma pessoa aqui ainda, melhor dizendo, que talvez você ainda não tenha essa fidelidade a Deus, Deus está te chamando você para isso. Deus está te convidando nesta noite para declarar: eu quero ser fiel a Deus. E sabe, amados, a lealdade, a fidelidade, a aliança, ela nos traz algumas recompensas. E uma delas, o próprio Senhor Jesus escreveu lá no Evangelho de Mateus. Ele fala assim, quando ele está escrevendo sobre aquela parábola dos talentos, ele diz assim: ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Quando nós somos fiéis a Deus,
o Senhor nos leva a grandes conquistas. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis à nossa igreja, o Senhor nos leva a grandes conquistas. Amém? Eu quero ainda finalizar lendo mais 2 textos do apóstolo Paulo. 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 6. Ele declara assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Paulo estava aqui escrevendo sobre, praticamente ele estava chegando no seu final, e ele estava dizendo: terminei a corrida e guardei a minha fé. Ele disse: eu fui fiel a Deus. Eu fui fiel a Deus. E estava reservada a coroa da justiça. E aí, sabe, meu querido, para você também, se você permanecer fiel a Deus, está reservada a coroa da justiça. Aleluia. Se você permanecer fiel a esse Deus, se você permanecer em uma aliança com esse Deus, com certeza você vai chegar a esse dia tão especial. Nós cristãos precisamos carregar na nossa vida as marcas, e uma delas que eu quero deixar bem claro para você é a sua aliança com Deus. A sua aliança com Deus. A marca de uma igreja que cresce, de uma igreja que vive o reino de Deus, é uma igreja que tem aliança com Deus. E hoje o Senhor está procurando essa igreja. Hoje o Senhor está buscando soldados dispostos a fazer parte de um exército. E sabe, meus irmãos, exército. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar dentro de um exército. E lá, queridos, existe uma aliança entre os soldados. Que quando algum, no meio de uma batalha, for ferido, ele não pode abandonar o seu companheiro. Inclusive, eles recebem treinamentos para transportar o ferido, porque tem uma aliança. Tem uma aliança. E sabe, queridos, Deus está nesses dias recrutando uma igreja, um exército. E você, como soldado deste exército, precisa estar aliançado com os seus irmãos, precisa estar aliançado com a sua liderança. Hoje é o momento de você renovar a sua aliança com Deus e com a sua igreja e dizer: pode contar comigo, que eu quero viver o ano do despertamento na minha igreja. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Enquanto o irmãozinho vai soar bem suavemente uma música, eu quero convidar aqui a liderança da igreja, o pastor Cássio, não sei quem são os seus líderes, né? Eu quero convidar eles. Eu prefiro que eles ungem você, porque se nós falamos de aliança, irmãos, nada mais justo do que os líderes ungirem as suas mãos, transferir essa autoridade sobre a sua vida. Eu queria convidar você que ouviu a palavra do Senhor e você fala assim: não, eu quero, como se diz assim, retificar, né? Ou confirmar a minha aliança que eu tenho com esta igreja, a minha aliança que eu tenho com Deus, a minha aliança que eu tenho com a minha liderança. Quero convidar você a sair do seu lugar. Você vai passar aqui, eles vão ungir suas mãos.
Ele vai ungir as suas mãos. Depois você pode voltar para o seu lugar. Mas esteja em oração. Pode sair do seu lugar. Você faz parte dessa igreja. Sai do seu lugar. Vem aqui. Recebe a sua unção nas suas mãos. Depois você pode voltar para o seu lugar. Permanecer com seus olhos fechados. Nós vamos fazer aqui um momento profético de aliança, de compromisso. Se você que está aqui, que talvez não faz parte dessa família aqui, mas você foi tocado pelo poder de Deus nesta noite, procure aí um dos líderes, já fala com ele aí. Momento de aliança com Deus. Aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glórias a Ti, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Na hora que você voltar para o seu lugar, dê a mão do seu irmão que está do seu lado aí. Comece a orar com ele agora. Eu gostaria que todos agora começassem a orar. Enquanto você vai voltando para a sua cadeira, dá a mão para o seu irmão. Aliança. Oh Espírito Santo de Deus. Se possível, fechem aí os corredores. Fechem os corredores. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, começa a mover sobre este lugar. Começa a mover sobre este lugar. Oh Deus. Aleluia. Começa a orar agora juntos aí. Começa a clamar a Deus. Enquanto isso, os líderes vão estar passando entre vocês e declarando sobre esta igreja, esta aliança. Começa a clamar a Deus agora. Começa a orar. Você que é um líder que está aqui à frente, pode passar entre esses irmãos e começa a profetizar sobre esta igreja. Começa a declarar sobre esta igreja que essa aliança é inquebrável. A Bíblia diz assim que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, começa a mover sobre esta igreja, Senhor. Começa a mover sobre este lugar. Começa a mover sobre este lugar, a Deus. Aleluia. Abra sua boca agora, meu irmão e minha irmã. Começa a declarar que você tem uma aliança com esse irmão que está aí com você. Começa a declarar que você tem uma aliança com ele. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Começa a mover sobre esse lugar. Começa a mover sobre esse lugar. Começa a mover sobre esse lugar, ó Deus. Aleluia. Levando, meu Deus, esta igreja a entender, ó Deus, que esse despertamento, Pai. Oh Deus, a aliança faz parte, o compromisso, a fidelidade, Senhor Deus. Oh, Santo, 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 Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Ralabashuri canta lamanás. Erashuriana labachete canta lamanás. Oh, igreja escolhida. Oh, Ralabashete canta lamanás. Igreja
seja o ano do despertamento. Aleluia. Ore com essa outra pessoa agora. Declara sobre ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Santo, santo, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Oh, Pai. Senhor, sela a tua palavra nesses vidas, Deus. Oh, Deus, que esta igreja, Pai, aqui nesta cidade, seja reconhecida pela aliança, pelo compromisso, meu Deus. Que esta igreja, meu Deus, possa crescer, Pai. Oh, Deus, que esta igreja, Pai amado, oh, Deus, seja um referencial aqui nesta cidade, como ela já tem sido, meu Deus. O Senhor continue levantando essa igreja de forma poderosa, meu Deus. Eu oro pela vida do pastor Cássio, eu oro pela vida dos líderes que o Senhor tem levantado nesta igreja, Pai. Senhor, que eles sejam instrumentos nas suas mãos, Pai. Meu Deus, eles vão se estender para muitos outros lugares aqui nesta cidade, meu Deus. Que muitas almas vão ser restauradas, vão ser curadas, meu Deus, através, Pai, desta igreja, através desse povo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Senhor, eu creio, Pai, na sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, só tem uma coisa ali que eu quero falar para você. Pode sentar. Eu te fiz uma pergunta no começo da sua aliança. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é casado, se alguém está na mão da sua esposa, o que você faz? Os homens aqui. Defende. Você não defende a sua esposa? Você tem uma aliança com essa igreja. Se alguém fala a mão da renovada, o que você tem que fazer? Defender a sua igreja. Se alguém fala mal do seu pastor, você tem que defender o seu pastor. Se alguém fala mal do seu irmão, você tem que defender o seu irmão. Você tem uma aliança com ele. E sabe, meu querido? Uma aliança que existe em Deus, ela é inquebrável, porque Deus é fiel, amém? Que você receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amados, eu não tive aqui apresentando o pastor Silvano, eu pedi para os meninos abaixarem o som do lugar ali. Na verdade, para incomodar. É verdade. Né? E lá pedir espontaneamente abaixar. Mas pastor Silvano é nosso, meu irmãozaço. Nós fomos criados juntos na mesma rua, frente a frente, nós fomos vizinhos. Entregando o jornal juntos, né? Éramos jornaleiros.